que diz Lula sobre os dois grandes escândalos de corrupção do PT? O Mensalão estourou em 2005, quando Lula era presidente e o então deputado Roberto Jefferson, sim, o mesmo que hoje é bolsonarista e atacou policiais federais com tiros de fuzil e granadas, deu uma entrevista à Folha de São Paulo acusando o PT de dar mesada a parlamentares. O objetivo era garantir apoio no Congresso. Lula sempre negou que soubesse do esquema, enquanto dirigentes do PT negaram compra de parlamentares, mas reconheceram repasses ilegais para partidos aliados como forma de caixa 2 eleitoral, ou seja, uso de dinheiro na campanha não declarado à Justiça. Mas o Supremo concluiu que houve sim compra de apoio político, e em 2013 condenou 24 pessoas de diferentes partidos por envolvimento no esquema. 4 delas eram petistas: José Dirceu, Delúbio Soares, José Genuíno e João Paulo Cunha. O próprio Roberto Jefferson, que delatou o esquema, admitiu receber 4 milhões de reais em caixa 2. Ele denunciou o Mensalão enquanto era alvo de questionamentos sobre suspeitas de corrupção de 2 indicados dele para cargos em 2 estatais. A Procuradoria concluiu que foram desviados ao menos 101 milhões do Mensalão, por meio de fraudes envolvendo contratos de publicidade de órgãos públicos. Mas e Lula? O delator Roberto Jefferson disse inicialmente que Lula não sabia do esquema. Depois disse que era o chefe do Mensalão. O fato é que Lula não chegou a ser denunciado. O procurador-geral da época concluiu que não havia provas de participação do então presidente no esquema. Vamos agora ao Petrolão, revelado em 2014, um ano depois das condenações do Mensalão. Segundo a Operação Lava Jato, recursos eram desviados da Petrobras por meio de pagamentos superfaturados a empreiteiras durante os governos Lula e Dilma. Essas empresas usariam o dinheiro para pagar propina a diretores da estatal, partidos e políticos. O Ministério Público acusou Lula de ser chefe do esquema, mas foi com os casos do Triplex do Guarujá e do Sítio de Atibaia que a Lava Jato conseguiu pegar Lula. Em resumo, o então juiz Sérgio Moro concluiu que o dinheiro desviado da Petrobras tinha sido usado para pagar reformas no sítio que pertencia a um amigo de Lula, mas era frequentado pela família do petista. E também no Triplex, que estaria sendo reformado especialmente para o então ex-presidente. Lembrando que Lula e Marisa haviam comprado uma unidade mais simples naquele prédio em 2005, no empreendimento da Cooperativa Habitacional dos Bancários. Depois, a OAS assumiu a construção do edifício e, segundo a defesa do petista, tentou lhe vender o Triplex. Lula chegou a visitar o imóvel, mas disse que não se interessou pela compra. Moro considerou nas sentenças que, apesar de não estarem no nome de Lula, os imóveis pertenciam ao presidente. Isso seria resultado de uma tentativa de ocultar patrimônio. Com a confirmação da condenação do Triplex em segunda instância, em 2018, o ex-presidente ficou impedido de concorrer à eleição daquele ano e ficou preso por 580 dias. Mas, no fim das contas, as condenações foram anuladas pelo STF em 2021, por 2 razões. Primeiro, a corte considerou que os casos não poderiam ter sido julgados em Curitiba, já que os supostos crimes não haviam sido cometidos lá. Uma segunda decisão teve um impacto ainda maior. Os ministros decidiram que Sérgio Moro foi parcial contra o petista. A decisão foi a etapa final em uma polêmica que teve seu ápice quando o Intercept Brasil divulgou diálogos entre Sérgio Moro e os procuradores. Em um deles, Moro sugere que eles entrevistem uma testemunha que poderia comprometer Lula. Moro e os procuradores sempre negaram a validade dos diálogos que teriam sido obtidos ilegalmente. Lula reconheceu que houve roubo na Petrobras, já que alguns dos investigados confessaram os crimes, mas nega que tenha se beneficiado pessoalmente de qualquer corrupção. Em ambos os casos, Lula insistia que era perseguido pela imprensa antipetista que trabalhava em conjunto com a Lava Jato, vazando informações e influenciando o rumo dos acontecimentos. No Petrolão, acusou a Lava Jato de ter agido para tirá-lo da eleição de 2018, quando liderava a corrida, um discurso que ganhou força quando Sérgio Moro abandonou a toga e assumiu o cargo de ministro no governo de Jair Bolsonaro. Ao rebater os ataques que continua recebendo por esses escândalos, o petista costuma destacar a autonomia que a PF e o Ministério Público tiveram em seu governo. Segundo Lula, a corrupção só apareceu porque ele deixou investigar, algo que, segundo ele, seu adversário não faz.